nós vamos nesse instante meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos ministrar a última mensagem da série que estamos pregando sobre como vencer a ansiedade. Então eu queria convidar você a meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, com que nos haveremos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você é uma pessoa que se considera ansiosa? Você é daquele tipo de pessoa que vive roendo as unhas, com medo do que vai acontecer hoje ou o que vai acontecer amanhã? Os problemas ainda estão longe, você já antecipa esses problemas, trazendo-os para o seu dia a dia, para a sua realidade hoje. Nós queremos hoje ministrar a última mensagem em cima desse tema, como vencer a ansiedade. Eu queria recapitular com você algo que nós já ministramos nas mensagens anteriores, para que você possa ter um pano de fundo e ter o histórico e entrar no contexto daquilo que nós queremos falar. Jesus, ele ministrou esse texto que nós lemos do Sermão do Monte, em que ele estava falando para as pessoas acerca da vida, dos cuidados da vida. E ele aborda esse tema da ansiedade porque é um tema muito importante, ele afeta diretamente as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque pela própria definição da palavra ansiedade, que ela significa estrangular, significa puxar em direção oposta, é exatamente isso que a ansiedade faz. Ela tem a capacidade de nos estrangular, de tirar o nosso ar, de tirar o nosso fôlego, de alterar até mesmo a respiração, o fôlego de vida nosso. Então, Cristo, ele tratou desse tema com muita relevância, porque ele afeta o nosso dia a dia constantemente. A palavra ansiedade foi definida como uma comoção aflitiva do espírito, que receia que uma coisa aconteça ou não. É aquela aflição que a pessoa fica com medo de que algo aconteça ou com medo de que esse algo não aconteça. E essa aflição, essa comoção aflitiva, ela é definida como exatamente sendo a ansiedade, esse sentimento desconfortável que gera em nós todo esse turbilhão de sentimentos. Carl Gustav Jung, psicólogo, ele disse o seguinte: a ansiedade nada mais é do que a tensão entre agora e o depois. É esse estado de tensão entre o que você está vivendo hoje e o que você pode viver amanhã ou não viver amanhã. Nós ministramos já 2 mensagens em cima
desse assunto. Eu queria rapidamente recapitular antes de entrar na mensagem de hoje. Nós falamos que para vencer a ansiedade, nós não devemos pôr os nossos olhos nas circunstâncias, olhar e ficar impressionado com as coisas que acontecem ao nosso lado. Segundo, nós falamos também que ao invés de olharmos para as circunstâncias, nós temos que colocar os nossos olhos em Deus, no Senhor, porque dele vem o nosso socorro. Terceiro, para que nós não vivamos ansiosos, nós precisamos reconhecer o valor que nós temos para Deus. Deus diz, olha, vocês valem muito para mim. Em outras palavras, vocês são objeto da minha atenção e do meu cuidado. Então, se eu sou e você é valiosa para Deus, nós precisamos nos acalmar, porque o Senhor vai cuidar de nós. Quarto, nós falamos que, apesar de nós sermos valiosos para Deus, nós não devemos ficar ansiosos por conta da nossa limitação, da nossa capacidade de controlar as coisas. A minha ansiedade não vai aumentar a minha capacidade de controle. O fato de eu ficar nervoso, preocupado com o dia de amanhã, não é garantia de que eu vou controlar as circunstâncias, porque existem circunstâncias que fogem ao meu controle, que não dependem de mim, que não dependem da minha ação, que não dependem da sua ação. Então não adianta ficar ansioso, porque eu e você somos limitados naquilo que nós podemos fazer e controlar. Quinto, nós precisamos entender que para nós vencermos a ansiedade, nós precisamos ter a consciência de que aquilo que Deus consegue fazer é muito maior do que aquilo que eu consigo fazer. Então, ao invés de eu tentar resolver nas minhas forças, eu devo entregar aquela situação que está me causando ansiedade para o Senhor, porque Ele pode fazer muito mais. A capacidade de Deus de agir, de solucionar o problema que está me causando ansiedade é muito maior do que a minha própria capacidade. Então eu devo entregar nas mãos de Deus aquilo que está me causando ansiedade, para que o Senhor possa tomar de conta. E por último, se eu quiser vencer a ansiedade, eu preciso entender que Deus cuida das minhas necessidades. O Senhor não está alheio àquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito para a minha vida. Então, esse foi um breve resumo daquilo que nós ministramos nos dias anteriores. E eu gostaria de hoje, dando continuidade a essa mensagem, meditar com você em mais algumas ações, algumas atitudes que nós devemos ter para vencermos a ansiedade. Primeiro, se eu quiser vencer a ansiedade, Jesus me diz aqui no texto que eu preciso mudar o foco da minha vida. Você precisa mudar o foco da sua vida, o foco da sua atenção. No versículo 33 ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que causam ansiedade, elas não serão acrescentadas. O comer, o beber e o vestir, que ele está falando, isso me causa ansiedade. Eu tenho que tirar o foco dessas coisas e colocar o foco em Deus, mudar o foco da nossa vida. Jesus, ele nos chama a uma mudança de eixo, do eixo sobre o qual a nossa vida gira. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem o poder de desviar os meus olhos daquilo que é eterno e fixar os meus olhos apenas naquilo que é presente, apenas naquilo que é atual, apenas naquilo que é temporal. Quando Jesus ele diz, olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está nos dando uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. Em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha vida profissional, no meu lazer, eu devo colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Busque primeiro o reino de Deus. Coloque o foco no reino de Deus e na sua justiça.
Mas tem também uma promessa. Se nós fizermos isso, ele disse, todas as coisas nos serão acrescentadas. Em outras palavras, Deus está dizendo que enquanto você coloca o foco nele, enquanto você volta a sua atenção para ele, enquanto você cuida das coisas do reino dele, ele vai cuidar também das suas necessidades. Então, meu querido, deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa manhã. Mude o foco da sua vida. Coloque o foco da sua vida em Deus. Porque nós podemos estar seguros de que todas as coisas que são necessárias a nós, elas são e serão concedidas pelo Pai. Porque Ele é fiel. Deus é um Deus fiel. Se Ele diz que cuida até das aves do céu, que hoje são e amanhã deixam de existir. Se Ele cuida até das plantas que hoje são e amanhã deixam de existir. Ou seja, se a sua preocupação está voltada até com coisas mais efêmeras do que nós seres humanos, porventura o Senhor também não cuidaria de nós? O problema de uma pessoa estar ansiosa é porque quando uma pessoa ela vive ansiosa, ela restringe a sua vida ao seu corpo e às suas necessidades. Jesus disse que as pessoas ficam preocupadas, que haveremos de beber, que haveremos de vestir, que haveremos de comer. Ou seja, quando você está nesse nível, você se preocupa apenas com o seu corpo, apenas com o suprimento das suas necessidades físicas. E a vida é muito mais do que isso. Enquanto o mundo prioriza o material, por que o mundo prioriza o material? Porque a sua esperança está limitada a essa dimensão. Então, se eu acho que a minha existência toda é só nessa terra, então eu vou me preocupar com as coisas dessa terra. Eu vou me preocupar em ter conforto, em ter suprimento, em ter uma vida longa. E eu vou tentar prolongar a minha vida o máximo. Por quê? Porque tudo que, se eu acredito, é só naquilo que está aqui, então eu vou voltar toda a minha atenção apenas para aquilo que é material, palpável, visível. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que nós não devemos viver em função apenas do material. Nós devemos viver em função do espiritual. Por quê? Porque a nossa esperança não está limitada a esta vida. A nossa esperança está em Deus. Nós temos esperança de vida eterna, nós temos certeza de vida eterna. E quando você tem isso na sua vida, você não fica limitado apenas àquilo que os seus olhos veem, aquilo que você pode pegar, sentir, tocar, apenas aquilo que você pode interagir por meio dos seus 5 sentidos. Jesus diz, olha, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, o comer, o beber, o vestir, vos serão acrescentados. Em outras palavras, o material deve estar a serviço do espiritual. Aquilo que é temporário deve estar a serviço daquilo que é eterno. É isso que Jesus está querendo que eu entenda. Que eu entenda que eu tenho uma eternidade à minha frente. E essa eternidade que eu vou um dia me deparar com ela, ela vai ser definida pela minha vida aqui. Então, o momento em que vivemos aqui, ele é importante, ele não é desprezível, não. Ele é importante porque é aqui que nós definimos onde iremos passar a eternidade. Então, que nós possamos entender o seguinte: como existe uma eternidade me aguardando, eu não posso me limitar apenas ao comer, o beber e o vestir, apenas aquilo que está nessa dimensão. Eu devo viver a vida cuidando sim dessas coisas, me importando com elas, mas não limitado a elas. Jesus disse em João 6,27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou.
Jesus está dizendo, olha, não trabalhe apenas pela comida que perece, mas que pela que permanece para a vida eterna. Em Mateus 6,19, Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jesus disse, olha, não se limite, não junte apenas riquezas aqui nesse mundo. Junte tesouro no céu. Não se preocupe em juntar tesouros aqui na terra. Não ajunteis tesouro na terra. Existe um pensamento anônimo que diz que os tesouros no céu são armazenados somente na proporção em que são renunciados os tesouros na terra. Eu preciso decidir onde vai estar o meu coração. E o meu coração vai estar onde está o meu tesouro. E o seu tesouro é aqui nessa terra? É só aquilo que você pode pegar, sentir, ver, tocar? Ou o seu tesouro está no céu? Onde estiver o teu tesouro, meu querido, aí estará o teu coração. Por isso que Jesus nos chama a uma mudança de foco nas nossas vidas, a colocarmos o reino de Deus como tesouro escondido. É por isso que ele fala lá em Mateus 13:44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Então Jesus disse, olha, busque primeiro o reino dos céus. O reino dos céus é uma pérola, é a pérola de grande valor, é o tesouro escondido no campo, pelo qual a gente abre mão de tudo para viver em função dele. Então, em primeiro lugar, se você quiser hoje vencer a ansiedade, mude o foco da sua vida. Tire os seus olhos do temporário, do material, do passageiro, daquilo que aquilo que pode passar rapidamente, e coloque os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que é perene. Coloque o seu coração em Deus, o seu verdadeiro tesouro. Busque o reino de Deus acima de tudo na sua vida. Segundo, se eu quiser me livrar da ansiedade de uma vez por todas, eu preciso aprender a descansar em Deus e a esperar por Ele. No versículo 34, Jesus diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis. Jesus, ele nos ordena a nos livrarmos do peso da ansiedade. John Blanchard, ele falava, a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã, ela apenas o enfraquece para o dia de hoje. A ansiedade mina as minhas forças, ela rouba a minha atenção, ela rouba as minhas energias. E não adianta ficar ansioso. Corrie ten Boom, que viveu nos campos de concentração nazista e sobreviveu, ela disse o seguinte, a ansiedade não esvazia do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade te tira o poder de trabalhar o teu hoje, de viver o teu hoje. E o pior, além de roubar a nossa energia, ela não ameniza o nosso sofrimento. Então, meu querido, entenda que a ansiedade, ela nos mata aos poucos, ela rouba as nossas forças, ela enfraquece a nossa fé, ela tira a nossa confiança em Deus e ela nos empurra para uma vida que não é a vida cristã.
Então, se você quiser vencer a ansiedade, aprenda a confiar em Deus e a descansar nele. Quando nós estamos ansiosos, nós teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e acabamos tirando as rédeas das mãos de Deus, ao invés de entregarmos a Deus e dizer: Senhor, cuida da minha vida, Senhor, cuida do meu destino, cuida das minhas circunstâncias. Quando você fica ansioso, você tira isso das mãos de Deus e você diz: não, eu vou tomar as rédeas da situação, eu mesmo vou resolver, eu mesmo vou fazer. Quando nós estamos ansiosos, nós deixamos de descansar em Deus. Devemos, querido, cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Eu vou repetir: você deve cuidar do hoje, mas deixe o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Pastor, como é que eu posso me livrar da ansiedade? Adote um estilo de vida semelhante ao de Jesus. E qual foi o estilo de vida semelhante ao de Jesus? O estilo de vida da simplicidade. Olha o que foi que Jesus disse para uma vez para uma pessoa. Ele disse o seguinte em Mateus 8,19: e aproximando-se um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. A pessoa estava dizendo: Jesus, olha, eu vou contigo. Para onde o Senhor quiser me levar. E Jesus fez uma advertência a ele. Versículo 20 diz: respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus tinha um estilo de vida simples. Ele tinha um estilo de vida de dependência de Deus, de confiança em Deus. Então, se você quer se livrar da ansiedade, adote um estilo de vida simples. Porque quanto mais simples for a sua vida, menos fatores de preocupação, de estresse, de tensão haverão na sua vida. Não se preocupe, você não vai levar nada daqui. Às vezes você se preocupa tanto com comer, com beber, com vestir, com adquirir, com comprar, com possuir. Você não vai levar nada, meu querido. E muitas vezes a preocupação com essas coisas roubam de você a alegria da vida, a alegria de viver, porque você vive constantemente tensionado, constantemente preocupado em adquirir ou então em manter o que você já adquiriu. Epícoro, um filósofo grego, ele disse o seguinte: a riqueza consiste não em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. Se preocupe não em ter muitas posses, mas em ter poucas necessidades. Elaine St. James escreveu as que ela chamou de dicas para simplificar a vida. E eu queria compartilhar aqui essas dicas com você. Ela disse o seguinte: falte a algumas reuniões ou eventos. Diminua a sua agenda. Quer simplificar a vida? Diminua o ritmo. Diminua a sua agenda. Esqueça de retornar algumas ligações que a sua secretária eletrônica deixou. Ou então que o WhatsApp deixou. Tem gente que quando passa uma mensagem no WhatsApp já fica logo querendo que você responda de imediato. E aí, se você não responde, a pessoa fica do outro lado nervosa, reclamando. Por que você não respondeu? Não caia nessa. Não viva em função das demandas dos outros. Não deixe os outros ditar a sua vida, ditar o seu ritmo, ditar o seu tempo. Porque senão você vai entrar numa roda viva. Você não vai dar conta de tantas demandas. Durma às 9 da noite, pelo menos uma vez na semana. Durma mais, descanse mais. Guarde sua lista de compras numa gaveta. Abra a gaveta depois de um mês e só compre o que você continuar precisando. Por quê? Porque muitas vezes você faz uma lista de coisas que você não precisa. Como é que você sabe se você precisa daquilo ou não? Faz a lista, deixa na gaveta.
Se depois de um mês você ainda continuar precisando daquilo, então realmente é necessário. Se não, descarte. Livre-se dos objetos que você não usa, mas que tomam espaço. Tem gente que tem o quarto da bagunça, tem o quarto da quinquilharia. Não precisa, você não precisa ter várias coisas para cumprir a mesma função. Tem gente que tem um jogo de pratos que usa no dia a dia, tem outros só para ocasiões especiais. Tem gente que tem umas roupas que nunca usa, uns sapatos que nunca usa, e um dia que quando vai usar o sapato ressecou a cola e o sapato está abrindo e já não presta mais. Você não precisa de tantas coisas. Você não precisa de um guarda-roupa com 15 portas. Você não precisa de uma sapateira com 100 sapatos. Adote um estilo de vida mais simples. Aprenda a dizer não. Você não consegue manter uma vida simples se você não souber dizer não. Não seja daquela pessoa que não consegue dizer não. É sempre assumindo compromisso. As demandas chegam e você diz sim, sim, sim. Daqui a pouco você não consegue dar conta. Descubra quais são as suas prioridades e diga não para o resto. Quando eu falei há pouco de mudar o foco da sua vida, Jesus diz, busca primeiro o reino de Deus. A sua prioridade deve ser o reino de Deus, fazer a vontade de Deus. E tudo aquilo que não ajuda a fazer isso, você deve deixar de lado, desprezar, porque não vai ajudar a cumprir o propósito da sua vida. Viva com uma parte menor do seu salário. Procure não gastar todo, procure não entrar no mês seguinte, procure não comprar mais do que aquilo que você pode pagar, porque isso vai ser uma constante fonte de ansiedade. E por último, pergunte sempre, isto vai simplificar a minha vida? Isso que eu estou comprando vai simplificar a minha vida ou vai tornar a minha vida mais complexa? Será um fator de preocupação a mais? Sócrates dizia que o homem mais rico é aquele que se contenta com menos. O homem mais rico é aquele que se contenta com menos. Então, querido, aprenda a descansar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a viver um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Assim você vai precisar de menos coisas. E precisando de menos coisas, você vai ter menos fatores de estresse e de ansiedade na sua vida. E por fim, se você quiser ter um estilo de vida livre da ansiedade, vencer a ansiedade, você precisa viver a vida, você precisa encarar a vida de uma maneira mais realista e inteligente. Jesus ele fala no versículo 34, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A palavra traduzida aqui do grego por mal significa dificuldades, significa problemas. Jesus está dizendo em outras palavras, não é prudente cultivar a ansiedade. Por quê? Porque ela é inútil e prejudicial. Por quê? Porque cada dia trará os problemas daquele dia. Quando diz cada dia o seu mal, significa que em cada dia que você viver na face da terra, você encontrará problemas, dificuldades, coisas a serem solucionadas. Por que isso, pastor? Porque nós vivemos num mundo que a Bíblia chama de um mundo caído. Caído por quê? Porque ele caiu daquele estado em que Deus o criou original e por conta do pecado, ele caiu para um outro nível. E nós estamos vivendo nesse mundo afetado pelo pecado. E consequentemente, nós vivemos num mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de sofrimento. Quando você liga a TV, quando você acessa a internet, quando você liga o rádio, as notícias são sempre de problemas, de necessidades, de situações que causam dor, sofrimento, estresse.
Então, nós precisamos entender o seguinte, que o sofrimento, as dificuldades, eles fazem parte da vida nessa dimensão. Desde que o mundo foi afetado pelo pecado, não tem como mais a gente viver nessa vida sem que nós enfrentemos problemas, sem que nós tenhamos que vencer dificuldades. Faz parte do pacote. Viver é resolver problemas. Viver é solucionar dificuldades. Viver é passar por sofrimentos. Isso é inerente à situação humana hoje. A Bíblia diz que um dia, quando nós estivermos com o Senhor, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades, tudo isso será passado. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto esse dia não chegar, não há como. Interessante a palavra que se usa para uma pessoa que estava, por exemplo, à beira da morte, sofrendo, às vezes com problema de uma doença terminal, e aí aquela pessoa falece, e qual é a palavra que a gente usa? A gente usa a palavra, ela descansou. Ou seja, ela parou de sofrer, ela parou de enfrentar o problema, ela parou de ter dificuldade. Então, descansar somente quando a gente sair dessa vida. Enquanto a gente estiver aqui, os problemas sempre acontecerão. Então, a solução não é tentar fugir dos problemas, mas aprender a conviver com eles. Quando eu digo que viver de uma maneira inteligente, viver de uma maneira realista, é exatamente isso. Ao invés de eu fugir dos problemas, enfrentar os problemas, enfrentar a realidade. Qual é o problema das drogas? É que a pessoa ela não gosta da realidade. Então ela se droga para poder fugir da realidade. Só que quando passa o efeito da droga, a realidade continua ali. E ela tem que tomar uma nova dose para tentar sempre fugir da realidade, porque ela não consegue encarar a realidade. Viver de maneira inteligente. Inteligente significa não ficar antecipando os problemas, não ficar antecipando o dia de amanhã, trazendo uma sobrecarga desnecessária para hoje, causando um duplo sofrimento. Eu já tenho problemas hoje para enfrentar, eu já tenho dificuldades hoje para resolver, aí, pelo fato de eu ficar ansioso, eu ainda fico puxando os problemas de amanhã para hoje, e isso me traz uma sobrecarga. Por quê? Porque eu estou antecipando problemas, eu estou antecipando situações. Basta cada dia o seu mal, resolva os problemas de hoje, encare as situações de hoje e deixe as de amanhã para amanhã. Basta cada dia o seu mal. Diante dessa realidade de um mundo de sofrimento, de um mundo caótico, de um mundo problemático, uma coisa você pode ter certeza absoluta, é que quando você superar as dificuldades de hoje, é que quando você vencer os problemas de hoje, e você disser, ufa, resolvi, amanhã surgirão outros. Resolveu problemas hoje? Amém, glória a Deus, que bom. Mas saiba que amanhã surgirão outros. Por quê? Porque fazem parte da vida. Então, ficar ansioso por aquilo que vai acontecer amanhã não é inteligente. Resolve alguma coisa hoje, não significa que você resolveu em definitivo, que você agora o resto da sua vida vai ser só descansar. Não, haverão outros problemas, surgirão novas necessidades, novas dificuldades. Eu gosto muito de dizer o seguinte: quando a gente tem filho, a gente tem uma eterna preocupação, porque
quando é criança, tem os cuidados próprios da criança. Aí tem gente que diz, tomara que esse menino cresça e fique logo adulto, porque aí ele vai cuidar da vida dele e eu vou descansar. Lé do engano. Quando o seu filho fica adulto, apenas muda o tipo de preocupação. Você tinha um tipo de preocupação com ele quando criança? Você se preocupava em ele não colocar o dedo na tomada. Ok, seu filho adulto não vai mais fazer isso, colocar o dedo na tomada. Mas ele pode sofrer um acidente. Ele pode sofrer uma doença, ele pode passar por alguma outra dificuldade. Então, quando você tem filho, apenas muda o tipo de preocupação, mas é a vida toda. Por quê? Porque a vida é dinâmica, a vida está acontecendo, resolve uma situação hoje, amanhã surge outra, resolve amanhã. Então não adianta querer antecipar os problemas de amanhã para hoje. Resolva os de hoje. Basta cada dia o seu mal. Seja inteligente, seja realista, não fuja da realidade, mas encare a realidade com inteligência, para que você não fique nesse estado de ansiedade constante. Jesus ele deixou claro, no seu ensino, que neste mundo os problemas fariam parte natural da vida, mas ele também ensinou como lidar com eles. Veja o que é que ele fala em João 16:33. Ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, olha, mesmo com as aflições do mundo, você pode ter paz. As aflições vão acontecer, elas não vão deixar de existir. Conversão, aproximação de Deus, voltar-se para Deus não é garantia, nem antídoto, nem vacina para problemas. Você vai continuar tendo problemas. Só que com o Senhor você vai ter alguém em quem descansar, em quem confiar, em quem tem poder para resolver os problemas que estão além da sua capacidade. Mas Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições. Mas calma, não desespere, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. E ele disse que ele nos deu esse alerta para que a gente possa ter paz. Então, meu querido, problemas, dificuldade, aflições, Jesus disse, vão ter, mas tenha bom ânimo. O próprio Jesus, ele enfrentou, no começo do seu ministério, situação difícil, que foi que ele foi tentado no deserto por Satanás. E depois daquela tentação que ele enfrenta as 3 demandas de Satanás, as 3 ofertas de Satanás sobre ele, e combate cada uma com a palavra de Deus, a Bíblia diz que Satanás, então, não tendo mais como tentar Jesus naquele momento, porque todas as alegações que ele fez, Jesus ele rebateu. O texto diz lá em Lucas 4:13, diz, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, de Jesus, por algum tempo. Ou seja, Satanás disse, eu perdi a batalha, mas a guerra continua. Jesus, tu está pensando que tu vai ter descanso? Não. Tudo bem, você me venceu agora, mas me aguarde, que eu vou voltar. O próprio Jesus, ele sentiu na pele isso, que você vence uma batalha aqui, mas amanhã terá outra. Então viva de modo realista. Encare os problemas, encare as dificuldades, mas seja inteligente. Não antecipe problemas, não traga dificuldades do amanhã. Viva o dia de hoje com toda a intensidade que o dia de hoje requer. Por quê? Porque o dia de amanhã, além de ser incerto, em ele ocorrendo, ou seja, em eu tendo o dia de amanhã, em Deus me dando mais um dia de vida amanhã, ocorrerão outras demandas, outras dificuldades, outras necessidades.
O teólogo D.A. Carson, ele fala o seguinte: a graça de hoje, a graça de Deus para hoje, é suficiente só para hoje. Não deve ser desperdiçada com o amanhã. Se o amanhã trouxer um novo infortúnio, um novo problema, uma nova dificuldade, haverá amanhã uma nova graça de Deus para enfrentar o problema, para suprir a necessidade. Ou seja, Deus me deu vida hoje, estou vivo hoje, então Deus me dá graça para enfrentar o hoje. Mas e o amanhã? Deixa o amanhã com Deus, porque se amanhã você estiver vivo, Deus vai te dar graça para enfrentar o dia de amanhã. É isso que Jesus quis dizer: basta a cada dia o seu mal. Portanto, acalmemos os nossos corações, busquemos abrigo em Deus, porque Ele poderá nos ajudar a vencermos os obstáculos que surgirem na nossa caminhada. Que o Senhor possa, nesse dia, estar abençoando você, que o seu coração descanse em Deus, que o foco da sua vida tire das coisas e se volte para Deus e para o seu reino, e aprenda a encarar a realidade e viver de forma inteligente. Basta cada dia o seu mal. Descanse em Deus. Chame a Deus para enfrentar o mal, a dificuldade, o sofrimento e as aflições de hoje. E deixe o amanhã nas mãos dele. Que o Senhor te abençoe nesse dia e te visite poderosamente. Amém.